De novo. Quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games, Informática e Gestão Empresarial da Evolutime. Hoje nós vamos estar dando um segmento nas nossas aulas aí de design editorial, né? E, bom, hoje eu vou estar trabalhando diretamente aí mais com o Publisher, né? A gente vai estar trabalhando mais com o Publisher, entendendo um pouquinho mais de como ele funciona. Porém, a gente deixa claro aí para quem está sem o programa, ou não tem um computador em casa, né? Ou porque realmente não consegue estar utilizando o pacote Office no computador. A gente vai estar continuando fazendo algumas outras coisas, alguns outros exercícios e atividades lá no programa Poster, aquele que eu passei para vocês na última aula. Inclusive, já quero parabenizá-los, porque aqueles que me enviaram realmente trabalhos muito, muito bons, né? Eu gostei bastante, inclusive mencionei, né? Comentei para quem me enviou no privado lá sobre a arte. Então, assim, parabéns para quem fez, porque realmente ficaram muito bons. Não teve nenhum assim que eu falei, nossa, não, realmente todos que enviaram ficaram muito bem feitos, principalmente para vocês que acabaram de utilizar um programa, que tiveram o primeiro contato com o programa no caso, né? Então, ainda assim ficou realmente muito legal, tá? Parabéns para vocês. Bom, vamos fazer aqui um projetinho aqui no Publisher, né, para conhecer um pouquinho das ferramentas, tá? Hoje a ideia é a gente vai utilizar somente essa guia de página inicial. Eu vou tentar fazer pelo menos uma guia por aula, né, para ficar mais fácil, ficar mais organizado as nossas ideias, beleza? Então é o seguinte, pessoal, antes da gente iniciar os trabalhos aqui, o processo de criação de uma publicação, de um trabalho aqui no Publisher, ele começa antes mesmo da gente vir para o programa, né? Que representaria o planejamento daquilo que a gente vai publicar, o planejamento prévio daquilo que a gente deseja realizar. Então a gente tem que pensar em alguns pontos para conseguir desenvolver aqui. Eu vou colocar aqui no bloco de notas. Se vocês quiserem anotar isso, pode anotar, enfim, que eu acho importante, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o nosso público-alvo. Ou seja, para quem a gente está criando aquela publicação, né? O que eles sabem sobre o nosso negócio, sobre a nossa ideia, e qual que seria a maneira mais fácil, digamos assim, ou quais seriam os melhores elementos para a gente utilizar para atingir esse determinado público, certo? Bom, um outro ponto que tem que ser colocado em xeque é o propósito, ou seja, qual que é o motivo da gente estar desenvolvendo aquela publicação. A gente precisa ter uma visão muito clara dos objetivos desse trabalho e a mensagem aí que ela que ela vai transmitir, ok? Bom, também temos que nos preocupar com a linguagem, a forma que essa mensagem ela vai ser transmitida. Vai ser que tipo de linguagem? Mais casual, mais formal, mais conservadora? Que elemento que a gente vai utilizar dentro da nossa publicação? Vai ser mais foto, ilustração, grafismo, né? Gráficos, enfim, ou simplesmente grafismo no sentido de imagens padronizadas. Eu vou mostrar para vocês o que é um grafismo, né? A gente conhece bastante grafismos indígenas, por exemplo, que são bastante utilizados e tal em alguns documentos, enfim, tá? Mas outro ponto que eu acho interessante a gente pensar é o texto. Qual que é o título do trabalho? Quais são as palavras que terão destaque? Lembra que eu já falei sobre isso? Se haverá um texto explicativo e qual seria? E preparar esse conteúdo aí previamente, deixar a mente um pouco mais livre para o trabalho criativo. Também temos que nos preocupar com as imagens. Tá? Podemos utilizar as imagens de diversas fontes, como a própria galeria do Office ou a internet, principalmente a internet. Porém, utilizando as imagens da web, a gente tem que sempre se preocupar com as restrições de direito de imagem, o copyright, para evitar problemas futuros, principalmente de direitos autorais, certo? Que também entra aí dentro desse mérito, tá? A gente também pode, de repente, digitalizar nossas próprias imagens ou criá-las utilizando programas de gráficos aí para criação de imagens, como um Photoshop, por exemplo. Bom, outra coisa seria pesquisa de referências. Então, pegar conteúdos que são próximos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, particularmente,
eu acho que eu já expliquei sobre isso, talvez já tenha conversado sobre. Eu sou músico, né? Eu tenho uma banda e muitas vezes a banda ela vai fazer algum show, alguma apresentação e precisa ali de um flyer, né? Precisa de um folheto para divulgar nas redes sociais e tal. Então eu sempre tento pegar o máximo de referências na internet sobre flyers de banda de gêneros parecidos ao da minha, para que eu possa estar criando então um flyer com mais ideias, né, mais referência, né, mais referencial, e assim ficar atingindo aquele público específico. Eu entendo que se tem um público, se tem pelo menos um segmento de pessoas que estão realizando aquele mesmo tipo de documento, o mesmo tipo de publicação que eu desejo, é legal, porque aquilo já está publicado na internet, ou seja, já tem uma certa visibilidade, as pessoas já tem uma certa aceitação também sobre aquilo, então fica mais fácil de eu trabalhar, beleza? E para finalizar, os detalhes do layout, né? Como cabeçalho, rodapé, margens, orientação, a gente chama aí também de diagramação, né? Isso, o esquema de cores, enfim, quais são as cores que a gente vai estar utilizando e que combine aí com nossa publicação, beleza? Então isso vai ser importante para a gente estar pensando antes mesmo da gente começar desenvolvendo o nosso trabalho. Assim como foi o que vocês fizeram, né? Essa última atividade que eu passei para vocês lá no Posters foi exatamente isso. Vocês buscaram imagens, buscaram fontes e cores que tivessem a ver com aquele tema que vocês estavam abordando, né? Eu recebi, por exemplo, uma do Flash que ficou muito boa, da série Riverdale, eu recebi de animes, né? Então, assim, ficaram realmente muito bons, porque vocês conseguiram relacionar muito bem a ideia por trás daquela série ou filme que vocês gostam e conseguiram colocar aquilo ali no papel. Algumas pessoas fizeram até mesmo marcas de roupa pessoal, algo pessoal talvez, marcas que eu particularmente não conheço, desculpa, né, se eu não conheço, mas realmente ficaram muito boas, né? Eu realmente não conseguiria distinguir se fosse de alguma outra marca famosa ou conhecida assim, beleza? Bom, vamos vir aqui para o programa então. Não tem muito segredo, tá, com o Publisher, mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns atalhos que vão facilitar muito o nosso trabalho aqui. Atalhos esses que não funcionam somente no Publisher, funcionam em outros programas do Office, mas que eu decidi apresentar aqui mais pelo Publisher mesmo, até porque o Publisher ele não tem uma gama muito extensa de conteúdo, para ser franco com vocês. Então eu prefiro estar explicando esses atalhos aqui para vocês utilizando o Publisher. Então, se nós pressionarmos o Alt, a tecla Alt por alguns segundos e soltarmos ela, vai apresentar para a gente aqui, ó, essas letras aqui para a gente nas guias, que são as letras aqui do teclado, são as teclas, que se a gente pressionar aquela tecla, ele vai direto para a guia. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui para a guia de inserir, se eu apertar o T no meu teclado, ele já vai, ó. E aí ele vai apresentar aqui para mim outras teclas ou uma combinação de teclas que eu posso estar utilizando para inserir um novo objeto. Então, por exemplo, se eu quisesse inserir aqui uma forma, ó, como está apresentando aqui no vídeo, se eu apertar o S e o R, ele já abre aqui para mim ó, automaticamente a guia de formas do Publisher, beleza? E isso é com todas as coisas, tá? Então, se eu apertar aqui o Alt de novo, ó, seguro por alguns segundos, solto, aperto o C, eu volto aqui para a página inicial e vai me apresentar um grupo de teclas aqui, uma combinação de teclas que eu posso estar utilizando aqui para inserir um novo objeto. Então, nesse caso, vou inserir aqui uma caixa de texto. Então, ó, KS, opa, eu apertei errado aqui, gente, peraí. Não é KS, é KC. Então, ó, C, KC, não foi. Vamos de novo aqui. Agora foi. Beleza. Então, saiu aqui então para mim essa caixa de texto, né? Que eu posso estar então editando aqui o meu documento, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar aqui explicar para vocês, criar aqui alguma coisa, uma publicação de uma maneira simples, utilizando mais recursos mais simples possíveis, tá? Por que eu gosto de utilizar recursos simples? Por que eu foco tanto, muitas vezes, em sala de aula ou em algumas aulas desses temas, foca mais em utilizar os próprios objetos do pacote Office. Então, por exemplo, utilizar as formas e tal. Porque isso trabalha mais a criatividade, né?
Então, por exemplo, como é que faço para criar um desenho utilizando só as formas? Então, você vai ter que trabalhar sua criatividade. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou criar aqui, a gente vai criar aqui uma imagem, uma logo, por exemplo, utilizando somente as formas aqui do Word. Do Word não, perdão, do Publisher. Estou com o Word na cabeça. Então, a gente vai criar somente utilizando as imagens aqui do Publisher, beleza? Então, vamos lá? Então vou usar aqui para criar uma logo, né? Eu vou utilizar aqui, deixa eu ver, vou utilizar uma esfera. Aqui eu acho que tem aqui é fluxograma, mas eu vou pegar uma esfera mesmo, uma elipse, né? Não é esfera, a esfera seria totalmente redonda. Então eu vou criar aqui uma forma de uma elipse, né? Que é um círculo, basicamente, para que a gente possa então trabalhando então com essa forma, tá? E aqui, ó, novamente, da mesma maneira que no Word e em outros programas do pacote Office, se eu adicionar uma nova forma, um novo objeto, aqui em cima para mim, ele vai apresentar um menu de formatação daquele objeto, né? Que eu possa estar modificando ele aí da melhor maneira. Então eu tenho aqui, por exemplo, como alterar o preenchimento, ou seja, a cor dessa forma. Posso alterar aqui também o contorno, então eu quero essa esfera toda branca, né? O contorno, pelo menos, ou deixar só o contorno preto aqui, ó. Pode ser também, né? Ou deixar sem preenchimento, de repente, né? Eu posso deixar com a esfera transparente. Então, assim, é da mesma maneira que existe lá no Office, no pacote Office como um todo, no Word, né? No Excel e no PowerPoint. Aqui também a gente pode estar realizando, ok? Beleza, então é o seguinte, eu criei aqui essa elipse, né, para a gente trabalhar aqui, começar a trabalhar com formas simples, né, com formas bem simplórias. Então aqui, ó, vamos ver aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque isso ele já copia e cola a imagem aqui, né? Ok, ele copia do mesmo tamanho. Ctrl C, Ctrl V. Vou criar aqui. Vou printar esse aqui de preto. Esse aqui de preto. Aqui de preto. Eu vou diminuir aqui um pouquinho só essa. Então aqui, ó, eu já tenho tenho a cabeça do Mickey aqui, por exemplo, né? Então eu posso trabalhar aqui com o Mickey. Mas além disso, eu vou deixar mais bonito. Eu vou fazer aqui um Mickey minimalista. Então, ó, eu vou criar aqui mais formas. Vou criar mais elipses aqui no caso. Vou adicionar uma elipse aqui. Deixa um pouquinho maior aqui. Vou remover o contorno, sem contorno. Quero preenchimento branco. Ok, vou puxar aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Acho que um pouquinho grande mais. Show. Vamos lá, gente. Calma, paciência. Sim, tá bom. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. A imagem tá aqui. Eu vou rotacionar ela. Colocando ela aqui em pé. Ficou muito torta. Opa. Beleza. Então aqui eu já tenho a imagem do jeito que eu desejo. Eu só vou diminuir aqui um pouquinho. Vou jogar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou aqui. Então, ó, olha com coisa simples como a gente já consegue desenvolver aqui alguma coisa, né? Então eu já criei aqui mais ou menos o rostinho do Mickey, né? E dá pra fazer aqui mais um, né? Fazer mais uma elipse. Só usando elipse, né? Eu não lembro como é que é o nariz do Mickey. Eu acredito que seja assim, né? Sei lá. Não sei. Bom, vou fazer aqui uma bolinha preta. Sim, tá ótimo. Então, ó,
Aqui eu já criei algum estilo, já criei aqui o meu desenho, só usando formas. Vocês viram que eu não peguei imagem na internet, só usei formas. E aqui eu vou criar então uma caixa de texto, clique e arrasto. E aqui eu vou escrever Mickey. Espera aí que tá pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho do texto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui direto, vou colocar 48. Deixa maiúsculo. Mickey Mouse. Vou deixar aqui, ó, tem a opção de alinhamento, né? De texto, vocês viram que aqui a ferramenta de desenho já mudou. Agora foi para ferramentas de desenho de forma de texto, né? Então tem todas as opções aqui, ó, para texto. Posso alterar aqui a fonte. Inclusive, vamos fazer aqui essa alteração de fonte, que essa fonte aqui está muito simples. Talvez essa aqui fique melhor. Essa aqui fica legal, mas não é ainda muito a cara do Mickey, né? Vamos pegar aqui uma melhor. Deixa eu ver essa aqui. Nossa, não, muito estranho. Essa parte de design gráfico, de edição editorial, né? Ou design editorial, ela vai muito da tentativa e erro, né? Então a gente vai tentando e vendo o que fica legal, né? Vai tentando e falar, isso aqui eu acho que combina, isso aqui eu acho que não combina. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu posso fazer? Esse Mickey aqui eu acho que não ficou legal, né? E o mouse, pra falar a verdade, essa fonte aqui também eu acho que não tá muito boa, não. Vou trocar aqui. Eu queria uma mais lúdica, né? Essa aqui tá legal. Essa aqui ficou show. Vou deixar aqui em negrito. Tá ótimo. Vou aumentar aqui. Eita, aumentou demais. Então um pouquinho só aqui o tamanho. Aqui vai para 48, aqui é 72. Vou colocar então 50 aqui. 50, 60. Vamos ver, 60 tá bacana. Vou tirar o negrito, que agora não estou gostando do negrito. Então é isso, ó, teste. E aqui eu vou adicionar então alguns efeitos do texto. Então eu posso estar adicionando aqui alguma sombra, ó, para ficar um sombreadinho. Posso adicionar aqui também efeitos de texto, um reflexo. Show. Posso adicionar aqui também um brilho, eu acho que não vai ficar legal. O bezel, que dá uma forma meio que 3D para a imagem, né? Então deixa eu ver aqui, tem um oblíquo, tem um redonda. Deixa eu ver com redonda se vai ficar legal. Não fez tanta diferença, deixa eu ver, só se eu aproximar bem vai fazer diferença, né? Mesmo assim não fez tanta diferença. Mas tá bom, assim tá legal. Assim tá bacaninha. Então aqui eu já criei meu desenho. Eu vou pintar essa fonte, eu acho que de branco ou não. Pera, agora eu não sei. Deixa eu ver vermelho. Assim ficou legal. Vermelho também ficou interessante. E, bom, vou pintar aqui o fundo da página. Deixa eu vir aqui só em design de página. Plano de fundo. Eu sei que eu falei que ia fazer isso em outras aulas, mas aqui é coisa simples, então não faz tanta diferença, né? Só colorir aqui o fundo inteiro de preto. Ou o que eu posso pintar aqui? Qual outra cor do Mickey? Eu não tenho certeza, gente. Então eu vou... Aqui eu acho que agora ficaria legal branco mesmo. Bom, vou trocar aqui o texto. Cor branca. Assim ficou melhor mesmo. Apesar que eu acho que preto também ia resolver. Mas tá bom, vou deixar assim. Certo? Então aqui, ó, eu tenho uma coisa simples, né? Bem simples mesmo, só utilizando as próprias formas aí, os próprios objetos do Word. Inclusive essa fonte que eu estou utilizando é uma fonte que é do Word, né? Que é do pacote Office, então tá aqui do Publisher e tal certinho. Então assim, não é muito difícil, né? Não é trabalhoso fazer, tá? Aqui eu poderia fazer um convite de repente com essa imagem, né? Fazer um convite, fazer, sei lá, um cartaz, um pôster, alguma coisa assim. Vou fazer aqui, ó, vou colocar mais coisas aqui para ficar interessante. Eu vou adicionar aqui uma outra esfera aqui embaixo. Talvez o programa aqui o vídeo deu uma travadinha, gente, mas é porque o meu computador ele não é lá não é essas coisas, né? E pode dar uma travadinha realmente. Vou tirar aqui o contorno.
E aqui, ó, na formatação, eu vou em aqui em preenchimento da forma, tentar deixar o mais transparente possível. Eu queria tirar muita opacidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu não vou conseguir remover a opacidade tão bem. Gradiente acho que não vai ficar legal. Só se eu usasse um cinza clarinho, né? Deixa eu recuar. Tinha que usar um cinza ou preto bem claro para fazer o que eu desejo. Tá quase transparente, tá quase do jeito que eu quero. Dá pra ver, né, que tá meio transparentezinho aqui, mas ainda não tá tão assim. Ou eu posso jogar isso aqui pra trás. Deixa eu ver, acho que talvez essa ideia dê certo. E aqui um pouquinho aqui. Jogar essa forma aqui pra trás do Mickey. E aí agora eu vou colocar efeito reflexo nessa forma. Deixa eu ver, esse reflexo aqui não ficou muito bom. Queria um pouco maior. Seria mais ou menos essa ideia que eu tinha. Não ficou tão boa assim como eu imaginei que ia ficar. Mas enfim, é como eu já expliquei. É o teste, né? É a prática e tal. E assim, dá pra inventar um monte de outras coisas, né? A gente poderia colocar, por exemplo, formas aqui nos cantos, ó. Pegar aqui, por exemplo, um triângulo. Deixa eu ver, deixa eu puxar esse aqui. Queria puxar essa ponta aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso também não. Agora eu vou. Peguei aqui o amarelo. Vou deixar assim, ó. E vou colorir isso aqui de preto também. Fazer como se fosse uma borda. Ó, e aqui eu vou tendo uma noção mais ou menos de como tá ficando, tá vendo? Aqui pelo Preview. Trouxe Ctrl V. Aqui eu tenho um botãozinho de girar. Posso girar aqui em qualquer sentido. Eu vou girar aqui horizontalmente para inverter o lado, né? Vou colocar desse lado. Ó, já tem alguma coisa aqui, certo? Vou fazer aqui de novo, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vou pintar isso aqui de outra cor. Vou pintar isso aqui de vermelho. E vou colocar aqui, ó. Ó como fica aqui, ó. Mesmo que esteja vazando aqui na folha, o que importa pra mim é isso aqui, ó. Como que vai ficar depois que eu não for imprimir, por exemplo, salvar, né? Vai ficar desse jeito aqui. Ctrl C, Ctrl V. Verter horizontalmente. Então aqui é a criatividade, trabalhar bem a criatividade, trabalhar bem os recursos que tem aqui. Eu vou colocar mais um branco. Mais um triângulozinho aqui branco. Deixa eu ver aqui, branco. Mais ou menos. Eu acho que ele tá com contorno. Deixa eu tirar o contorno aqui para não deixar esse contorno preto, para não estragar aqui o que eu quero fazer. Esse aqui também sem contorno. Ctrl C, Ctrl V. Girar horizontalmente. Beleza, então tá aqui minha forma. Não ficou muito boa, né, meu trabalho aqui, mas enfim, é só para vocês verem mais ou menos o que dá pra gente desenvolver. Terminou de fazer aqui, ó, só vir em arquivo. A gente pode salvar como neste computador, vou salvar aqui neste computador, vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Ele vai salvar como arquivo do publisher, né? Vai salvar aqui como um arquivo do publisher, mas se você não quiser salvar como um arquivo do publisher, quiser salvar como uma imagem, você pode exportar, ó. Vim aqui em exportar, e aqui tem como exportar como um PDF para impressão de fotos, ó. Ou alterar o tipo de arquivo. Eu vim aqui alterar tipo de arquivo e quero em JPG, imagem mesmo. Então, vim aqui, salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho só para vocês verem como é que vai ficar, tá?
Publicação, salvar. Acho que já foi. Vamos ver aqui. Pronto. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês no visualizador de imagens do Windows. Ok. Vou esperar aqui abrir. Beleza. Então tá lá. Minha imagem não ficou lá essas grandes coisas, né? Mas eu acho que deu para mostrar para vocês que dá para fazer umas coisas interessantes, né? Pessoal, então é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Vou pedir somente para vocês estarem respondendo e fazendo as atividades da apostila, página 10 da apostila e página 22 da apostila, tá? E também vou pedir para vocês fazerem para mim a atividade prática lá no Posters, pelo programa Poster, da página 11 e o da página 23, beleza? O exercício prático número 1, vocês vão ver que vai ter um desenho de um anúncio lá, uma imagem de um anúncio, né? E vocês vão criar para mim, no Posters, utilizando as ferramentas que tiverem lá disponíveis, criar um anúncio para mim. Pode ser um anúncio de uma empresa de carro, com base nas informações que estão ali, né? Na apostila, ou enfim, vocês podem fazer um anúncio de qualquer outro programa. Eu recomendo vocês utilizarem um exemplo da própria apostila, beleza? Então façam as atividades da página 10 e página 22, e além disso as atividades práticas da página 11 e página 23, beleza? Não esqueçam também de estar realizando as lições, as atividades da plataforma Evoluped. Tivemos reunião de pais recentemente, expliquei para os pais daqueles que estiveram presentes sobre o nosso retorno às aulas presenciais, e provavelmente aí até metade de agosto a gente já vai ter a situação normalizada, as aulas normalizadas, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar. Não esqueçam de me mandar as atividades feitas. Aqueles que não fizeram na semana passada, pessoal, toma cuidado, a gente ainda está tendo aula normalmente, né? Eu sei que embora a gente tenha certas dificuldades em relação até mesmo pegar o conteúdo, eu entendo isso, mas a gente está tendo aula, pessoal. E se tiverem dúvidas, estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, um grande abraço, a gente se vê até a próxima, na próxima aula. Até a próxima, se cuidem e tchau, tchau.